Bom, esse é o vídeo 2 sobre esse livro Crer ou Não Crer. Se você não viu, veja um que ele tá bem interessante. Eu gostei dos assuntos que nós tratamos, tá? É uma conversa entre o Karnal e o padre Fábio de Mello. E eu achei, apesar de não ter gostado do livro, achei chatinho de ler, tem algumas questões interessantes para reflexão. Assista lá o vídeo 1. E a reflexão que eu trago agora é sobre a fala do Karnal. Ele conta que quando Francisco e Domingos fundaram no século XIII ordens mendicantes, que é São Francisco e São Domingos, né? Eles estavam num momento em que viver de mendicância era visto como virtude. Aí entra a questão do contexto que eu falei lá atrás. Veja que são pessoas medíocres, que vivem conforme o seu contexto. Porque eu entendo que pessoas iluminadas, elas saem do lugar comum. Não é o caso, né? Então, naquela época em que esses santos, ditos santos, o Francisco e o Domingos, fundaram lá no século XIII, 1200 e alguma coisa, suas ordens, a mendicância era uma virtude. Hoje, se eu fizesse o padre Fábio de Mello bater de casa em casa num condomínio pedindo um prato de comida, você seria tido como um vagabundo. Exatamente. É uma das minhas birras da Bíblia. Porque se ela é a palavra de Deus, ela seria atemporal. E sendo atemporal, ela não falaria as barbaridades que ela fala dos contextos da época. Quem a escreveu receberia a iluminação para deixar uma mensagem universal e atemporal. E não é o que a gente vê na Bíblia. É bosta em cima de bosta, presa em contextos históricos, né, daquela época. Então, de que me serve? De nada. E é o que ele fala aqui, né? O que antigamente era virtude e que você insiste em seguir, hoje é vagabundagem. Então, acorda aí, mané. E o Karnal aqui, agora ele fala sobre o valor, como é que eu vou dizer? O valor positivo, entre aspas, da religião. Ele diz o seguinte: a religião formal funciona positivamente. O indivíduo bebe, usa droga, gasta com prostituta e de repente entra na igreja. E é bem assim, né? Quer lugar pra você encontrar mais traficante, puta, bandido, homem que maltratava a mulher, tá tudo nas igrejas evangélicas, tudo regenerado. Continuando no Karnal. Ele descobre o mundo da religião. Seu vício é levado para a igreja. Eu namorei um ex-usuário de crack. Um cara com uma cabeça muito boa, inclusive. Tanto que ele tinha uma condição de vida muito boa. Comia tudo com crack. Acabou com tudo no crack. Mas nunca roubou nem pediu nada a ninguém. Um dia, o neto dele pediu R$1 para comprar não sei o que. Ele não tinha, porque ele tinha acabado de gastar com uma pedra de crack. Ele ficou com tanta vergonha que nesse dia ele se internou. Se internou, parou de usar crack. Já tinha, quando eu o conheci, se não me engano, já tinha 8 anos que ele estava limpo. Mas um vício na Bíblia, um vício na igreja. Gente, vocês têm que entender que vício é disfunção, neurológica. Não é nem emocional. Tem questão funcional, orgânica envolvida. Se você não trata com um psiquiatra, você só vai trocar um vício pelo outro. Na minha opinião, religião é tão prejudicial quanto uma cocaína, quanto uma bebida. Só que a bebida e a cocaína estragaram tanto sua vida que a religião para você é um paraíso. Então tá, né? Mas aí, continuando. Ele descobre, então ele fala, né, que o sujeito
bebe, usa droga, gasta com prostituta e de repente entra na igreja. Ele descobre um mundo da religião. Seu vício é levado para a igreja. Só que agora ele não bebe mais, ele lê a Bíblia. O comportamento compulsivo que ele tinha com a bebida vira compulsão em decorar versículos. Vem dizer que você não conhece os bebum assim. Os ex-bebum, os ex-viciado em droga, os ex-cheirador de cocaína, usuário de crack. Vira vício em decorar versículo. E isso mentalmente funciona muito bem. Ele para de beber, passa a trabalhar regularmente, abandona as prostitutas e a sua vida muda. Ele atribui à igreja a sua mudança, né? Por exemplo, as pessoas podem seguir uma ética se não houver coerção. Aqui ele fala uma coisa e pergunta. A coerção da igreja que faz isso. Então, você seria capaz de viver uma ética se não houver coerção? E hoje eu estava pensando nisso no ônibus, né? Meus 5 minutos de trajeto de ônibus para o trabalho, eu pensei em tanta coisa. Eu estava pensando nisso hoje, de perguntar às pessoas se você não tivesse medo de Deus, você acreditaria tanto nele? Mas aí, voltando aqui, o Karnal pergunta, né? Quantas pessoas podem seguir uma ética se não houver coerção, punição? Podem existir pessoas honestas apenas pelo consenso de que ser honesto vale a pena? Pode, porque os ateus, os céticos, comprovam que é possível. Mas nem todos vocês são capazes disso. Num outro momento, sobre o carisma que leva as pessoas a se atraírem por outros, né? E que faz criar uma instituição religiosa. Por exemplo, Flor de Lis só se tornou o que se tornou pelo carisma do Anderson e dela própria, né? Como é que chama lá, gente? O pastor dos templos lá de Salomão. Não é o Davi Miranda, não. Você sabe, o da Universal. Esqueci o nome daquele demônio. O carisma dele, né? Pastor Cláudio Duarte fala bosta atrás de bosta. E fingido falso pra caralho. Carisma. E fora da religião também. Bom, mas enfim. O Karnal fala que ele não tem dúvida de que a institucionalização de qualquer coisa leva à morte do carisma. Aquele carisma inicial que levou a Flor de Lis a ser o que era, virou o quê? Soberba, arrogância. Interessante, né? Quer dizer, a gente sabe disso, né? E o Karnal ainda acrescenta aqui. Como é que nós vamos seduzir as pessoas se não for pela transformação de pedra em pão? Tem que ter um uau, né? Senão você não vem até mim. Se você me vê, isso o marketing fala muito. Se você me vê como um igual, eu não tenho autoridade sobre você. Você, não é questão de eu não ter autoridade sobre você nunca vai ver autoridade em mim. Você precisa acreditar que eu estou em alguma coisa acima de você, ou que eu sou capaz de realizar um milagre, transformar a pedra em pão, ou que eu tenho uma faculdade que você não tem, para que você veja em mim autoridade naquele assunto. E que busque socorro comigo e acate as orientações que eu te passar. Isso é não só no âmbito profissional, mas também no âmbito religioso, né?
E ele fala que essa questão das religiões é um método muito eficaz, que esse método repressor, ele é muito eficaz. Absolutamente repressor, mas que funciona como funciona o radar na estrada. Não devo correr, isso é antiético, mas o radar é mais forte do que a ética. Eu só não corro se tiver radar. É o que de fato me faz ir devagar. A igreja transformou-se num mundo de radares. Você só tá na igreja porque você tem medo de ser punido se você não tiver uma religião. Você só acredita em Deus porque você tem medo dele. Você só confia num advogado porque naquele quesito seu intelecto você acredita que está um pouco aquém. E o padre Fábio de Mello diz: eu não me sinto apto para julgar o passado. O que costumo fazer é não permitir que continue em mim o que dele não considero justo. Eu acho uma babaquice esses filhos da puta desses padres ficar pagando de psicanalista, de psicólogo. Já falei isso no vídeo anterior, né? Ele tinha que estar falando aqui de religião. Ele está falando do quê? De psicanálise. Então, assim, ele não tem que considerar justo ou injusto. Ele tem que seguir os princípios da religião dele. Mas aí ele interpreta, e pior, ele interpreta com uma carga psicanalítica absurda. Então ele não tinha que estar no púlpito, no altar, ele tinha que estar no consultório. Mas ele não está no consultório, ele está no altar, ele está no microfone, falando para milhões de imbecis que seguem a dele, né? Eu acredito que os valores cristãos, quando internalizados, nos salvam do absurdo. Ainda que eu não possa me separar, Adriana, ateia, cética, de valores cristãos, porque eu vivo no mundo cristão, eu cresci numa família cristã, eu fiz primeira comunhão, bababá, bababá, bababá. É óbvio que valores cristãos estão impregnados em mim, porque eu cresci sem conhecer outras verdades. Cresci, conheci outras verdades e rechacei todas elas. Então eu vivo no absurdo. Eu vivo no absurdo. Então dá licença, Fábio Gostoso de Mello. Mas acreditar que os valores cristãos, quando internalizados, nos salvam de absurdo, isso serve para quem não tem bom caráter e boa índole. Tá bom? Combinadinho? Vamos lá. Ao Karnal falando aqui da psicanálise, né? O que a psicanálise luta para fazer em anos é o que um confessionário faz em minutos. Pelo lance da autoridade que eu falei antes. A autoridade que você vê no padre, a autoridade que você vê no seu pastor, a autoridade que você vê na sua mãe de santo, o que você trabalharia consigo mesmo e seu psicanalista, 5 minutos, meia dúzia de palavras que seu líder religioso faz, você acredita cegamente e resolve sua vida. Ó, até eu queria um trem desse pra mim, né? E aí o padre concorda. Ele fala: a autoridade sacerdotal me permite grandes feitos. Um conselho assertivo pode libertar uma pessoa de um cativeiro afetivo. É uma pena, né? Que vocês precisem de padres, que vocês precisem de pessoas investidas num poder sacerdotal para fazer cair sua ficha. Parece que isso é legal, mas não é não. Isso te torna dependente. Porque não te faz raciocinar e refletir sobre a situação em que você vive. Te faz seguir cegamente um conselho. Isso não é bom.
Uma absolvição, continuou o padre Fábio de Mello, uma absolvição sacramental pode desfazer um cesto de mágoas, ou desobrigar de levar sobre os ombros a culpa cruelmente atribuída. O exercício desse ofício de ser confessor de alguém requer preparo. Eu convidaria o senhor a fazer uma faculdade de psicologia, mas lembrei que o senhor é padre, né? O senhor não quer fazer psicologia, o senhor quer fingir que está sendo iluminado por Deus e dando as palavras certas para as pessoas, então continua aí. E agora eles entram num assunto também muito interessante, que é a falta de respeito hoje em dia àquilo que se tem como sagrado, né? Eu sou católica, mas eu não concordo quando o Papa diz: você é hipócrita, então. Você é hipócrita. E isso se estende para tudo na religião. Aqui eles falam o seguinte, o padre Fábio de Mello: fico assustado com a falta de reverência aos lugares santos. Ando com peregrinos pelo mundo afora. Ele viaja aí para os lugares santos, né? Muitos adentram o espaço religioso de uma forma como adentram um mercado de especiarias. Meu amor, padre lindo da minha vida, essas pessoas, elas não têm exercício de autoridade e de respeito dentro de casa. Eles não respeitam a mesa de refeição. Eles não respeitam os pais. Você quer que eles respeitem a igreja? Esse padre tá doido, né? Se filho de vocês, se faltar dar na cara de vocês, aí vai respeitar. Quer que entra na igreja? Respeita bosta nenhuma, não. E aí ele traz para a questão de que o foco deixou de ser a experiência mística e passou a ser a imagem que se grava disso, né? Celular, selfie, eu vou ali curtir meu momento com o Papa. Eu não, vou tirar foto para mostrar que eu tava ficando bem famoso. Eu sou assim. E aí ele continua, né? Por exemplo, nessas viagens que ele faz, olha o que ele conta. A pessoa tem menos de 1 minuto para ficar dentro do Santo Sepulcro, porque são sempre filas tão grandes, tantos turistas, que você não pode parar ali 1 minuto e fazer uma pequena oração, se é um lugar sagrado, né? Você passa andando, é 1 minuto ali que você passa só para olhar e vaza. E olha o que ele diz. A pessoa tem menos de 1 minuto para ficar dentro do Santo Sepulcro. E ela escolhe ficar tensa tentando fazer uma selfie. É o que nós faz hoje com tudo. Você tá curtindo as cataratas? Não, você tá pegando o melhor ângulo para uma selfie. É o nosso pecado de hoje. Para tudo, e com a religião não seria diferente. Então, é isso. Crer ou não crer, do Karnal e do Fábio de Mello. E se você gosta de um papo filosófico, leia. Se não, fica com essa resenha que é a melhor que tá tendo. Obrigadinha, até a próxima.